E quais foram as imagens desses dois TCCs? Eu fiz uma série de uma natureza morta em aquarela, usando. Eu Aham. quis ser. Eu O que quis, que é natureza morta, natureza morta conceitualmente, assim falando? em inglês é still life, né? É vida parada, né? É isso, é você pegar um não é uma cena de interior, é alguma coisa que está sobre a mesa, né? E aí, num determinado Tipo, se aqui momento, tivesse um vaso e e tu se tivesse fotografar, alguma coisa que foi desenho. viva, assim, né? Uhum. Castanhas, frutas, flores, né? A gente já atribui isso à natureza morta, apesar de que em alguns momentos da história da arte, a natureza morta é muito rica. Ela não é meramente uma coisa bonitinha com flores para ficar ali. Claro que pode ser só isso também. Mas os grandes é, pensadores artísticos, né? Pensadores, né? Que fazem natureza morta, né? Eles sempre têm algo a dizer com aquilo. Então a gente tem, eu não vou lembrar sim, porque eu não me preparei para isso, mas a gente tem no Brasil, por exemplo, um grande pintor de natureza morta do século XIX, foi um artista negro da Academia Real, Imperial Academia de Belas Artes do Rio, né? E ele foi um cara brilhante, eu não vou lembrar o nome dele agora, que fazia naturezas mortas que eram frutas, mas ele pintava as frutas à beira de perder, quase quando está perdendo. Então você vê que elas estão boas para comer, mas amanhã já não vão estar mais. E Aham. isso tem muito a dizer do momento histórico que se estava vivendo ali, Que sabe? loucura. Então, se você para, ele durante muito tempo foi tido como um artista que não estava envolvido no movimento abolicionista, mas se você para e ver a natureza morta dele, ele está falando que tá bom para comer, se for hoje, se esperar para amanhã já não presta mais. Isso é falar sobre o próprio tempo, sobre a própria existência. Então ele era capaz de fazer isso. Ele estudou na França, então ele tinha uma capacidade de representação naturalística assim, de arrepiar, mas ao mesmo tempo também ele tinha alguma coisa para dizer sobre a vida que não é meramente frutas bonitas na parede, não é isso. Então a gente vai encontrar também tem um pintor francês que eu acho que inclusive ele estudou com esse cara que também fazia isso com flores. Então, Uhum. é a ideia da fugacidade da vida e de aproveitar o momento. Ultimamente, eu tenho dito isso, eu não sei se é uma verdade, mas a sensação que eu tenho é que toda obra de arte, que é obra de arte mesmo, que você é capaz de expressar o seu desejo ali, é um memento mori. Uhum. Inclusive várias naturezas mortas faziam representações bem expressivas sobre isso, botando crânio junto com flores, junto com frutas, uma coisa que você vai ficar muito feliz de ficar comendo, né? Ou às vezes as vanitas, né? Que são coleções de objetos, né? Uhum. Alguém encomenda vanitas, então você quer um retrato seu com as coisas que te representam, então você tem. E às vezes o crânio representa justamente isso. Você tem tudo isso, mas amanhã você já está morto. Então, né? Sim. Nas naturezas mortas, a castanha às vezes representa a morte. A castanha, às vezes, até é carcomida de rato. A ideia representa o crânio, né? Então, tem todo o universo da natureza morta Nossa. que é um barato. Que não é simplesmente coisas bonitas para você ver, que tô na copa da minha casa, então eu tenho flores, ou então eu tenho maçãs. Não é bem isso, nunca é só isso. Apesar de que pode ser também, né? Mas, então eu fiz uma natureza morta na minha, e eu fiz também uma série de pianos. Pianos. Uma série de imagens de pianos em gravura em metal. Eu estava Uhum. tentando ser virtuoso. Então eu fiz a natureza morta, eu fiz com quatro cores. Eu queria mostrar. Não era isso que se exigia na escola de arte naquela época, mas eu era criança demais quando eu estava graduando e eu Aham. queria mostrar que eu podia. Aham. Ao mesmo tempo também eu tinha consciência de que muito dificilmente eu ia poder trabalhar numa prensa de litografia de novo,
porque é uma coisa que simplesmente, se você não for trabalhar na oficina de uma pessoa importante, você não vai ter acesso de novo. Tá. No caso da pedra que tu usou, então ela foi raspada ou ela era novíssima, digamos Não, assim? eram todas muito antigas e herança da indústria de latas de manteiga. Porque as antigas latas de manteiga, talvez na roça, não sei como é que é aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em Minas Gerais a gente ainda acha, em algumas casas de fazenda bem antigas, você acha aquelas latas antigas com desenhos muito bonitos, aquilo tudo era impresso na folha de Flanders com litografia. Era um processo industrial. Então essas imagens, então muitas que estavam lá Nossa, era isso é todo um outro universo midiático, Minha nossa. analógico e químico. É uma loucura. E é delicioso por causa disso, né?